Oi, eu sou o Paulo Almeida, sou aluno de Ciência da Computação pela Universidade Federal de Santa Catarina e hoje eu vou estar apresentando um trabalho que eu fiz sob orientação do professor Jonathan Carvalho na otimização paramétrica de hélice de drone híbrido para desempenho na água por meio de algoritmos evolutivos. Eu sei que para quem não é dessa área esse título parece muito complicado, mas basicamente eu estou melhorando os parâmetros que descrevem a hélice de um drone híbrido focado no desempenho na água utilizando algoritmos evolutivos. Bem, quais vantagens de ter um drone híbrido? Para que a gente quer exatamente um drone que consiga voar e entrar dentro da água? Tem várias aplicações, tipo pesquisa sonográfica, inspeções subaquáticas, monitoramento de áreas costeiras, aplicações mais comerciais, tipo agricultura, aquicultura, que é com pescado. Então são várias aplicações que um drone que entra na água pode realizar, com as praticidades dele também poder voar e se locomover pelo ar. Por que focar nas hélices, então? Porque elas são um componente crucial no desempenho do drone. Elas são responsáveis em converter a energia elétrica da bateria em movimento, juntamente ali com o motor, né? Então, se a gente tiver uma hélice que gasta menos energia, quer dizer que a gente consegue aumentar o tempo de voo, porque a gente vai conseguir utilizar melhor a energia que está na bateria. Só que a gente tem poucas pesquisas nesse tópico de otimização de hélices de drone híbrido, então a gente teve que começar escolhendo um dos meios que já tem pesquisa, tipo o meio da água, para fazer o começo da otimização e depois aplicar o outro meio que seria o ar. Então, o objetivo geral desse nosso estudo foi estudar os algoritmos evolutivos na otimização dos parâmetros da geração de hélice de um drone híbrido, visando melhorar o desempenho energético do sistema de propulsão na água. Para isso, a gente conseguiu focar em objetivos específicos, que foi compreender o estado da arte, ou seja, os algoritmos mais atuais, os que a gente conhece melhor atualmente, em otimização de hélices de drone, é implementar uma função de avaliação dessas hélices para desempenho na água, implementar os algoritmos evolutivos do estado da arte, tipo OpenAS e CMAS, implementar os algoritmos de busca local e busca aleatória para fazer uma comparação, e realizar os experimentos para ver a eficiência das hélices na água e analisar e comparar esses resultados. Então, como é que a gente gera o design, né? Como é que a gente gera o formato de uma hélice? Bem, a gente utilizou as séries B, que são bem utilizadas na literatura, e a gente consegue descrever uma hélice com 4 parâmetros. O primeiro deles é o diâmetro, então do centro até a ponta da hélice, quanto maior, maior é a hélice. A gente tem a razão da área da pá, quanto maior, maior a área da pá, mais larga ela fica. A gente tem a razão do passo, ou do pitch, pelo diâmetro, que é o ângulo ali, quanto maior, mais angulado é a hélice. E a gente tem o número de pás na hélice, né? Quantas lâminas cada hélice tem. Bem, devido a alguns fenômenos físicos que ocorrem quando a hélice está funcionando na água, a gente não consegue que todas essas configurações de hélice possíveis sejam utilizadas realmente na prática. A gente tem que considerar algumas coisas, tipo cavitação, que é quando a hélice está girando, gera uma baixa pressão e isso gera bolhas de ar, e isso pode danificar e gera barulho. A gente também tem velocidade periférica, na ponta da lâmina não pode ultrapassar uma velocidade máxima ali de 39 metros por segundo, senão pode danificar a hélice. E também a resistência na espessura da hélice não pode ser muito fina, senão ela pode quebrar durante o funcionamento. Para calcular a propulsão, a gente também tem que pensar para que vai ser utilizado, qual que vai ser a aplicação da nossa embarcação. Então a gente tem que considerar a velocidade de serviço, que é a velocidade a embarcação vai estar operando durante o serviço dela. Isso depende da condição do ambiente, porque se tu imaginar que um lago vai ter uma água mais parada e um rio vai ter uma água em maior movimento, para a embarcação subir o rio, ela vai ter que ter uma velocidade maior do que se a gente utilizar uma embarcação que é só para um lago. E a gente também precisa calcular a potência de frenagem, que é a potência do motor que ele tem que fornecer para a nossa embarcação se movimentar à velocidade de serviço que a gente escolheu. Então, se tu imaginar que o motor vai estar sempre fornecendo para ele uma energia para a nossa embarcação se movimentar a uma velocidade constante da velocidade de serviço, a nossa hélice que precisar de menor potência para a embarcação mover essa velocidade vai ser a mais eficiente. Então, a gente quer minimizar o valor da potência de frenagem da hélice. Para isso, a gente utilizou uns dados de uma balsa projetada para a operação no Lago do Brasil, então todos os parâmetros, e a gente utilizou os valores de velocidade de serviço de 7, 7,5, 8 e 8,5 nós. Bem, se a gente voltar aqui nos parâmetros, a gente pode ver que o diâmetro, a área da pá, a razão do passo, são todos contínuos dentro desse intervalo. Então, existem infinitos valores dentro desse intervalo que a gente pode testar. Então, é impossível a gente testar todas as combinações possíveis de valores, por isso a gente tem que usar heurísticas, que são métodos computacionais, para encontrar uma solução boa o suficiente para o problema, levando em conta que a gente não pode testar todas as possibilidades. A heurística ela tem uma função objetivo que vai fazer a avaliação da nossa solução que a gente está propondo, medindo a qualidade em relação ao problema. Então, no caso, a gente está propondo as configurações aqui dos parâmetros de geração da hélice e a gente está medindo a potência de frenagem que ela vai gerar. Então, a gente utilizou algoritmos tipo busca aleatória, que gera várias soluções aleatoriamente no problema, mas ela não encontra nenhuma solução melhor, assim, ela não vai melhorando com o tempo, ela só vai testando soluções aleatórias. A gente usou a busca local, que sempre pega a melhor solução possível ali de onde ela está, mas a gente pode ficar preso num vale, num mínimo local aqui, que não é o menor valor possível, é só o menor valor mais próximo. O algoritmo é exatamente o coordinate descente,
ele vai melhorando cada um desses parâmetros um de cada vez. E aí a gente focou nos algoritmos evolutivos, que são inspirados na evolução da biologia. Então as nossas soluções que a gente está propondo a gente vai chamar de indivíduos e a gente vai ter populações de indivíduos. A gente vai ter uma função de avaliação, fitness, que vai medir o desempenho do indivíduo. A gente vai selecionar os indivíduos que foram melhores com base nessa função de avaliação. E aí vai gerar uma nova população aplicando operadores genéticos, tipo mutação, que são pequenas alterações aleatórias no indivíduo para fazer uma diversificação da população. E o cruzamento ou crossover, que vai combinar os indivíduos para gerar novos indivíduos com características da população. Os algoritmos que a gente utilizou mais especificamente é o CMAS, que usa CMA, Matriz de Adaptação de Covariância. Isso basicamente significa que ela vai pegar o formato dos indivíduos que foram melhores. Então, se eles estão no então se eles estão mais dispersos em forma de linha, a gente vai fazer uma matriz ser mais em formato de linha. E o OpenAS, que ele vai estimando um pouco aleatoriamente a direção das alterações e vai seguindo essa que funciona melhor. Bem, começamos com uma varredura sistemática, então a gente dividiu o intervalo dos parâmetros em 50 segmentos e a gente criou uma malha para as velocidades de 7, 7,5 e 8 nós, para ver como é que estavam as soluções. Aqui são só as soluções viáveis, né, as que estão dentro das restrições. A gente pode ver que o mais claro que são as soluções melhores, então estão nesse formato aqui, nessa área aqui. De 7 para 7,5 já teve uma diminuição na quantidade de soluções que a gente encontrou. Para 8, a gente encontrou bem pouquinhas soluções. A gente deu um zoom aqui e deu para ver como é que elas estavam distribuídas. Então, para os experimentos, primeiro a gente pegou os algoritmos e dividiu em 6 cenários, um para cada número de hélices de par. Então, a gente tem para 2, para 3, para 4, para 5, para 6 e para 7 hélices. Isso diminui o número de parâmetros que a gente está utilizando para melhorar a hélice e deixa que a gente rode eles todo ao mesmo tempo. A gente também alterou a função de fitness, para, ao invés de só calcular a potência de frenagem, a gente também leva em consideração as hélices que estão fora das restrições, o quanto elas estão fora da restrição. Então, ao invés de a gente só ignorar as hélices que estão fora das restrições, a gente usa elas no processo de melhora ali também, mas não é a hélice que a gente quer, então ela tem uma penalidade, mas a gente também está considerando ela. Então, para cada algoritmo e para cada velocidade de serviço, a gente fez 10 execuções para os valores de 7, 7,5 nós. A gente começou com uma reprodução do algoritmo do Differential Evolutions, que tinha 30 indivíduos na população por 30 gerações, então totalizou 900 avaliações para cada execução, que foi o orçamento que a gente seguiu. A gente tentou igualar os algoritmos nesse valor. A gente também fez uma modificação desse IDE para ele rodar com essa nova fitness que a gente está propondo. A gente também executou busca local e busca aleatória também com essas 900 avaliações, e o CMA e o OpenAS também com essas 900 avaliações. Com isso, a gente viu que os resultados aqui do busca local e busca aleatória apresentaram os piores valores e mais diversos, então o que a gente quer é mais concisos e melhores. Quanto menor a potência de frenagem, mais para baixo do gráfico, melhor o resultado. E esses aqui foram os resultados que a gente encontrou. Realmente, busca aleatória e o coordinate descendente não foram bem. Então a gente decidiu fazer um estudo também sobre a população e número de gerações, porque em algoritmos evolutivos, se a gente aumentar esses valores, a gente pode ter melhor desempenho, só que a gente também está avaliando mais indivíduos. Então, para o CMAS, a gente viu que 30 e 40 gerações eram boas, geravam resultados bons, e para o OpenAS, 30 e 40 gerações também geravam resultados bons, só que a partir da população de 10 e 20 indivíduos. Então, a gente focou em manter a população de 10 indivíduos, mantendo as 30 gerações, e os resultados que a gente obteve nessa versão modificada do OpenAS e o CMAS foram resultados melhores. Então a gente continuou e fez para velocidades de 8, trabalhos anteriores não tinham encontrado, e a gente viu que os algoritmos modificados aqui tiveram um bom desempenho. E aí a gente tem a curva de desempenho, a gente pode ver que no começo das gerações os resultados são ruins, mas daí eles vão convergindo para resultados melhores. Mesma coisa pelas soluções válidas que a gente estava encontrando por geração. Então nas primeiras gerações, várias das soluções que eles testam não são válidas, estão fora das restrições, e com o tempo elas vão subindo, vai aumentando o número de soluções válidas que os algoritmos vão encontrando. Então, no final, a gente fez uma representação visual dos resultados que a gente encontrou, que foram os melhores, do CMAS para os valores de 7, 7,5 nós, utilizando esse KAISES. E aqui são as representações visuais. Esse para 7,5. E então a gente conseguiu evidenciar que é realmente viável utilizar algoritmos evolutivos na otimização de hélices, e eles encontraram os melhores valores com os melhores desempenhos entre as abordagens que a gente testou. Para trabalhos futuros, a gente poderia utilizar métricas de drones reais mesmo na otimização, implementar testes para o desempenho da hélice no ar, para realmente ter um drone híbrido, e depois, claro, validar esses testes teóricos com testes práticos para ver que realmente o que a gente está propondo na teoria está funcionando na prática. Aqui foram as referências. E muito obrigado por assistir. Aqui está o meu e-mail caso alguém queira entrar em contato comigo, e o repositório aqui com os códigos do que foram feitos no trabalho. Muito obrigado.